esforço para dispersar a multidão. Os confrontos duraram até tarde da noite, até que os manifestantes finalmente voltaram para casa. No dia seguinte, as coisas eram praticamente as mesmas, só que desta vez, a multidão era significativamente maior. As pessoas se reuniram com cartazes dizendo Cardinal Norossienlau e agitaram as bandeiras da Geórgia, da Ucrânia e da UE. Eles eram mais organizados e alguns manifestantes, tendo aprendido com a experiência anterior com a polícia, vieram equipados com óculos de esqui e máscaras de proteção. A gigante do petróleo Saudi Aramco registrou lucros recordes para 2022, compensados pelos preços mais altos do petróleo. De acordo com um comunicado de imprensa da empresa divulgado no domingo, os lucros da Aramco subiram para 161 mil milhões de dólares no ano passado, um aumento de 46% em relação aos 110 mil milhões de dólares obtidos em 2021. A Aramco, a segunda empresa mais valiosa do mundo, disse que os números representam seus maiores lucros anuais como uma empresa listada. Os ganhos da Aramco quase igualaram os valores combinados das chamadas grandes petrolíferas Shell, BP, ExxonMobil, Chevron e Total Energies. As gigantes do petróleo relataram lucros recordes no ano passado, mas juntas venceram a Aramco apenas por cerca de 30 mil milhões de dólares. Os ganhos recordes foram apoiados por preços mais fortes do petróleo bruto, maiores volumes vendidos e melhores margens para produtos refinados, disse a Aramco. Os preços do petróleo dispararam no ano passado em meio a temores sobre os suprimentos russos, já que as sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia ameaçaram limitar a venda de petróleo russo no mercado global. A Aramco disse que sua produção de petróleo em 2022 totalizou cerca de 11,5 milhões de barris por dia. A empresa pretende atingir gradualmente 13 milhões de barris por dia até 2027. Para atingir essa meta, a Aramco planeja gastar cerca de 55 mil milhões de dólares este ano em investimentos em projetos de capital. Dado que prevemos que o petróleo e o gás continuarão sendo essenciais no futuro próximo, os riscos de subinvestimento em nosso setor são reais, inclusive contribuindo para preços mais altos de energia. Para alavancar nossas vantagens exclusivas em escala e fazer parte da solução global, a Aramco embarcou no maior programa de gastos de capital de sua história, disse o CEO da empresa, Amin H. Nasser, em comunicado no domingo. Monumentos do Reino Unido erguidos para celebrar homens brancos mais velhos podem ser retirados ou realocados para não ofender o público, de acordo com a nova orientação do governo galês citada pelo Telegraph no sábado. O jornal disse que o documento deve ser finalizado neste mês. A orientação afirma que os monumentos podem ser ofensivos para as pessoas que os veem sob uma luz diferente, inclusive como agressores que conquistaram povos para expandir o Império Britânico. O documento supostamente argumenta que os memoriais existentes projetam a percepção de que as conquistas que a sociedade considera dignas de nota são as de homens brancos poderosos, mais velhos e saudáveis. Segundo o Telegraph, as estátuas do general Arthur Wellesley e do almirante Horatio Nelson, aclamados por suas vitórias contra Napoleão, poderiam se enquadrar nessa rubrica. Ambos os comandantes foram acusados por ativistas no passado de permitir o colonialismo e a escravidão. A orientação aconselha as autoridades e outras instituições públicas a tomar medidas para definir a narrativa histórica correta, segundo o jornal. As opções apresentadas incluem a destruição e realocação de itens ofensivos e indesejados. As autoridades também são recomendadas a embalar discretamente monumentos ou incluí-los criativamente em novas obras de arte, bem como remover os nomes de ruas e prédios que o público considera inadequados. Várias estátuas foram derrubadas ou desfiguradas na Grã-Bretanha desde 2020, quando protestos e tumultos antirracismo eclodiram no EUA e em outros países ocidentais. A indignação foi inicialmente provocada pelo assassinato de um homem afro-americano chamado George Floyd pela polícia de Minneapolis. Ativistas insistem que alguns monumentos glorificam partes vergonhosas da história britânica. Em 2020, eles derrubaram a estátua do comerciante, político e comerciante de escravos Edward Colston em Bristol. O monumento a Winston Churchill na Praça do Parlamento de Londres foi vandalizado no mesmo ano durante um protesto do Black Lives Matter. Os ataques a memoriais provocaram reação de alguns funcionários do governo. Robert Jenrick, então secretário de Comunidades, descreveu os ativistas em 2021 como uma multidão barulhenta tentando editar ou censurar o passado. As refinarias privadas chinesas estão disputando com suas contrapartes indianas os volumes de abril da mistura de petróleo russo-ESP, informou a Reuters esta semana, citando fontes da indústria. Depois que os clientes ocidentais optaram por evitar compras diretas de exportações de energia russas, a China e a Índia se tornaram grandes compradores de petróleo russo. A China, que normalmente compra todos os volumes do petróleo ESP embarcado do porto de Cozumel no Pacífico devido à sua proximidade, deverá importar volumes recordes em março.
Em abril, as refinarias independentes indianas Reliance Industries e Nayara Energy teriam varrido pelo menos 5 das cerca de 33 cargas carregadas com petróleo ESP devido aos seus preços baixos. Isso representa apenas um navio para entrega em março, o primeiro desde a compra de 3 cargas para novembro de 2022. Os preços do petróleo ESP com carregamento em abril para a Índia ficaram cerca de $5 por barril abaixo